Depois desse cântico, esse hino tão maravilhoso, não podíamos deixar de ler Mateus capítulo 6, a começar pelo versículo 25, quando Jesus diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 25 seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que à vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a veste? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se o Pai veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta dia seu próprio mal. Que Deus possa nos abençoar muito com a meditação da Tua Palavra nesta noite. Nós estamos celebrando os 18 anos da nossa igreja com um tema. O tema proposto é prosperidade, mas prosperidade bíblica, genuína. No domingo passado nós refletimos sobre as virtudes das prosperidades que Deus nos dá, mas vindas do céu até nós, aqui na terra. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite sobre a prosperidade, mas através dos cuidados de Deus. Prosperidades através de um Deus que cuida de nós. Mas muitas vezes nós temos que cantar o hino 51, que na verdade é o final do Salmo 40, quando o salmista diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu me lembro já ter trazido aos irmãos algumas definições sobre ansiedade, mas nós estamos sempre aprendendo. E eu conheci uma nova definição de ansiedade muito interessante, quando o autor diz que a ansiedade, ela é uma ladra que rouba a nossa paz, rouba nosso entusiasmo, rouba a nossa alegria. A ansiedade, ela é como alguém crucificado, como Jesus, entre dois malfeitores. Um malfeitor chamado lamentações e o outro malfeitor chamado inquietações. Agora, como é que nós vamos sobreviver entre esses dois malfeitores que ficam crucificando e nos acusando o tempo todo? O malfeitor das lamentações, ele nos acusa, ele nos induz ao sentimento de culpa pelo passado, por não termos sido bem-sucedidos no passado. Por isso é que eu estou sofrendo hoje. As coisas não estão bem hoje, porque eu fiz muitas coisas erradas no passado. E aí a pessoa entra naquele sistema de epitáfios, né? Ai, se eu pudesse, eu voltaria lá para consertar tudo no passado, para não sofrer consequências no presente. Aí a pessoa entra numa profunda ansiedade, porque não dá para consertar o passado. Águas passadas
move moinhos. E o outro malfeitor é das inquietações em relação ao futuro incerto. O que vai ser de mim? O que vai ser de nós no futuro? Será que nós vamos conseguir? Será que vamos ter ou não vamos ter? E é interessante que Paulo, com muita categoria, na carta que ele escreveu aos Filipenses, capítulo 3, versículos 13 e 14, ele consegue, com uma cajadada só, vencer esses dois malfeitores, o malfeitor do passado e do futuro. O que ele diz? Ele diz, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo. Então, com isso, Paulo consegue vencer o malfeitor do passado, que tenta nos culpar, crucificar pelas coisas erradas que aconteceram. Mas ele vence também o malfeitor que tenta tirar a nossa paz em relação ao futuro, dizendo, eu vou avançar, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai. Ele vai. Um grande pensador, chamado Adam Smith, um dia inventou um método para alcançar prosperidade através de trabalho, fé e confiança em Deus, chamado Adam Smith, chamado teoria do capitalismo. Do capitalismo. Quanto mais você trabalha, quanto mais você luta, quanto mais você confia em Deus, mais você prospera. Aí um jovem japonês criou um método semelhante ao capitalismo, que ele chamou de Kaiser, que foi muito usado aqui no Brasil, na década de 70, 80, principalmente na Embraer. Kaiser. O que significa a palavra Kaiser? Kai significa mudar, e Zer para melhor, para prosperar. E ele conseguiu revolucionar muitas empresas no Japão, principalmente a Toyota, com um método chamado Kaiser. E fé. E aí, quando as pessoas perguntavam para ele, como foi que você conseguiu se tornar um dos empresários mais sucedidos no Japão, tão novo, qual foi o segredo da sua prosperidade? E ele respondia assim, infeliz no amor, feliz nos negócios. Infeliz no amor, feliz nos negócios. E aí contava uma história, que quando ele era adolescente, ele havia se apaixonado por uma jovem e começou a namorar com essa jovem adolescente. E um dia ele pediu à jovem adolescente em casamento. E sabe o que foi que a sua namorada disse para ele? Eu não posso casar com você. O que você ganha por mês é o que eu gasto por dia. E aí ele não tomou isso como um desprezo, como ofensa. Sabe o que ele fez? Ele tomou isso como desafio. Ele falou, olha, eu vou trabalhar, eu vou crescer. E ele cresceu e se tornou um dos maiores empresários do Japão. Os anos passaram. Um belo dia, ele encontrou com a namorada de adolescência no shopping. E aí, conversa vai, tudo bem com você? Você casou? Ela disse, casei com um homem muito bem de vida, ele me dá tudo o que quero. Falou, parabéns para você. E de repente o marido dela chega. E ela levou um susto, ela ficou boquiaberta. O marido dela chegou e quando encontrou com o namorado da adolescência, deu um abraço nele, tudo bem com você? E ela ficou assim olhando. Aí ela perguntou para o marido, de onde você conhece esse homem? Falou, como eu não conheço? Ele é o dono da empresa onde eu trabalho. E você se lembra de uma história que eu sempre conto para você, de um empresário bem-sucedido, que diz, infeliz no amor, feliz nos negócios? Ele sempre conta isso. Mas sabe qual é a grande bênção da prosperidade através dos cuidados de Deus?
é que você pode ser feliz no amor e feliz nos negócios. É tão bonito olhar para os casais aqui, não? Todos felizes no amor, felizes nos negócios. Será que eu tenho um amém aqui? Amém. Os negócios podem até não ir muito bem. Não é? Mas como disse Paulo, né? No amor, tudo sofre, tudo crê. Ele podia bem pôr essa frasezinha, tudo prospera, mas não tem nada. Né? É uma benção, a prosperidade, mas através dos cuidados de Deus. Eu gosto muito de pesquisar. Né? Eu descobri o Globo Repórter de 2010, quando aquele documentário quebrou um mito de que o brasileiro era o povo mais feliz do mundo. Quebrou o mito. Porque tinha festa, futebol e feriado. 3 Fs. Festa, futebol e feriado. E o Globo Repórter, então, fez um documentário e conseguiu provar que o brasileiro tinha festa, futebol e feriado, porque era um dos povos mais ansiosos do mundo. Você veja que interessante? Basta ler, procurar esse documentário. Né? Ansiedade. Principalmente quando vai chegando um feriado prolongado. Aí a ansiedade aumenta. E depois ela piora quando está acabando o feriado. Né? Ansiedade. Mas a prosperidade, quando ela vem de Deus, nós podemos fazer exatamente o que Pedro nos ensinou. Lá na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz, lançando sobre Deus a vossa ansiedade. E Ele tem cuidado de vós. Deus cuidará de ti, na dor, na lida. E Jesus diz aqui, né, que se o Pai Celestial cuida das aves, dos lírios, dos vales, por que não cuidaria de vocês, homens de pequena fé? E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, então, nesta noite, fazendo algumas considerações sobre essa prosperidade, mas que vem de Deus, que vem dos cuidados de Deus. A primeira consideração é esta: a prosperidade que vem de Deus, através de Deus, nos torna muito mais cristãos e menos gentios. Mais cristãos e menos gentios. Foi Jesus que nos fez esse alerta no versículo 32, porque os gentios é que procuram estas coisas. O Pai Celeste sabe das suas necessidades. Irmãos, é muito fácil falar como cristão, pregar como cristão, cantar como cristão, dizer, olha, eu sou cristão e viver como gentios depois. Nós não podemos viver como gentios, porque a ansiedade, em outras palavras, Jesus está dizendo, ansiedade é coisa, deveria ser coisas para gentios, e não para os filhos de Deus. Porque a ansiedade, ela é enganadora, ela inverte os valores da sua fé. A ansiedade, ela nos induz a olhar para as circunstâncias com lupas ituanas, com lupas de Itu. Vocês se lembram das coisas grandes de Itu, da cidade de Itu? Aí você olha para um cupim, e aquele cupim se transforma numa montanha. Os discípulos olharam para Jesus andando sobre as ondas, e pensavam que fosse um fantasma. Os espias de Moisés olharam para os cananeus e disseram, são gigantes, e nós somos gafanhotos, e entraram num processo profundo de ansiedade, querendo voltar para o Egito. Cadê o Deus que cuida de vocês? Caleb disse, Deus cuidou de nós, 40 anos no deserto, não é agora que Deus vai nos abandonar, vamos tomar essa terra. Deus cuida de nós, na dor e na lida. Lutero disse que as aves são professoras, são mestras, elas nos ensinam como viver verdadeiramente como filho de Deus. Qual é o pai que, se o filho pedir um pão, vai dar uma pedra? Um peixe, vai dar uma serpente? Se vocês que são maus dão boas coisas, imagina o Pai Celestial. Ele cuida
A prosperidade, quando vem de Deus, vem com seus cuidados para nós. Né? E quando Pedro diz que nós temos que lançar sobre Deus as nossas ansiedades, Ele cuida de nós, Ele está nos desafiando a viver como cristãos de verdade. Por que a igreja foi chamada de cristãos pela primeira vez lá na Antioquia da Síria? Porque os irmãos aprenderam a confiar nos cuidados de Deus. A igreja confiava nos cuidados de Deus. E era tudo muito simples. Paulo disse, eu tenho tudo, eu estou suprido, eu estou abastado. E ele não era rico. Ele confiava nos cuidados de Deus. Cuidar nos cuidados de Deus, meus irmãos, significa prosperar. Subir, 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 mas segurando na corda de Deus. Não segurando na corda dos homens. Por que eu estou usando essa alegoria? Por causa de uma história que eu li essa semana. De um monge que foi visitar um mosteiro. E quando ele chegou no mosteiro, era uma torre enorme, alta. Mas não tinha escadas para subir. Aí ele perguntou para o acompanhante dele, como é que eu vou chegar lá em cima? Na torre? Eu não estou vendo escada. Aí o acompanhante disse, não, aqui não tem escada. Nós subimos dentro de um cesto, puxado por uma corda. Assoviou, alguém lá de cima jogou uma corda com um cesto. E eles entraram no cesto. E a pessoa lá em cima começou a puxar o cesto. Quando ele olhou para aquela corda, a corda estava quase arrebentando, velha. Ele perguntou, escuta aqui, vocês não trocam essa corda, não? O assistente falou, a gente troca sim, mas quando arrebenta. Ele falou, não está na hora de trocar, não? Ele falou, acho que está quase na hora de trocar. A prosperidade sem Deus é assim. Né, Jefferson? Dá para subir no cesto? Não dá. Prosperidade sem Deus é assim. Você não tem segurança. De repente, o Ike Batista, que queria ser um dos homens mais ricos do mundo, hoje, se ele vender tudo, não paga as contas. Não paga as contas. É prosperidade sem Deus, é segurar na corda do homem, a corda arrebenta. É aquela sensação de que a qualquer momento você vai perder tudo. É ajuntar tesouros na terra. A ferrugem corrói, os ladrões roubam, a traça corrói, você vai e deixa tudo. Salomão ajuntou e disse, tudo é vaidade. Nós temos que ser mais cristãos e menos gentios. Vamos deixar essa coisa de ansiedade para os gentios. Confiando nos cuidados de Deus. Segunda consideração. A prosperidade que vem de Deus nos torna mais crentes e menos céticos. Observe que Mateus ele usou a figura das aves. O Lucas, para falar do mesmo assunto, usou a figura dos corvos. Observai os corvos, os quais não semeiam, não ceifam, não têm dispensas e nem celeiros, todavia Deus os sustenta. E observe, irmãos, que os corvos não têm um cardápio muito agradável. E Deus sustenta. Talvez Lucas tenha se lembrado dos corvos que Deus usou para sustentar um profeta. Como é que era o nome desse profeta? Elias. Enquanto Elias estava escondido lá no deserto, com medo de Jezabel, Deus enviava corvos. E os corvos todos os dias levavam comida, levavam carne para o profeta Elias. E ele bebia daquela fonte, da torrente, até Deus dizer, pode voltar. O nosso Deus é um Deus que muitas vezes cuida de nós de maneira nada convencional. Os cuidados de Deus nem sempre são convencionais ou republicanos. Muitas vezes os cuidados de Deus são exóticos, são extraordinários, são inesperados. Surpreendente, como essa história dos corvos. Um pouquinho de história para os nossos jovens. Quantos dos nossos jovens aqui já ouviram falar num mito brasileiro da nossa história chamado Virgulino da Silva? Ele tinha o nome, Lampião.
O Lampião se casou com uma moça chamada Maria Bonita. Os irmãos aqui estão bem de história. Aí eu olho assim para o Levi, né? Olho aqui para a Sara, esses meninos aqui, eu acho que nunca viram falar sobre isso. Então deixa eu dar aqui uma definição para vocês, que eu acho que talvez melhore. Lampião e Maria Bonita se casaram como corda e caçamba, do mesmo jeito que foi Bonnie e Clyde, um casal de gangster norte-americano. Também não conhece. Então não vai adiantar. É o máximo que eu posso esforçar. Lampião Maria Bonita. Ele morreu aos 40 anos de idade. Existem muitos filmes, muitas histórias, livros sobre Lampião e Maria Bonita. Ele tinha um bando. Eles aterrorizaram o sertão de Sergipe, Pernambuco, no século XIX. Eles invadiam aquelas vilas, aquelas aldeias com seu bando, e eles saqueavam tudo, as famílias fugiam para as matas e ficavam nas matas escondidos semanas e até meses, esperando o bando deixar a vila para poder voltar. E um dia, o missionário foi até o sertão de Pernambuco para evangelizar uma família devota ao Padre Cícero. E quando esse missionário começou a falar da palavra de Deus, ele teve uma surpresa muito grande. Ele não começou falando de Jesus. Ele sentiu vontade de contar a história dos corvos de Elias. E ele começou a contar que Deus usou corvos para alimentar o profeta Elias, e os corvos levavam a carne para Elias, e a família ali ouvindo. E antes que ele terminasse o sermão, a família toda disse: nós aceitamos a Cristo. Ele disse: mas nem fiz apelo, nem falei de Jesus, o plano da salvação. Depois, mais tarde, a família deu um testemunho. Diz que os ancestrais, os bisavós, que viveram no tempo de Lampião, diz que um dia tiveram que deixar as suas casas por causa do bando de Lampião. E eles fugiram para a mata, ficaram na mata. E as crianças começaram a chorar de fome, ali na mata, não tinha comida, já estava há semanas ali. E de repente passaram ali alguns corvos, voando baixinho, e soltaram ali charque. E agora, hein? O que é charque? Carne seca, pedaços de carne seca começaram a cair ali na mata. E eles alimentaram as crianças durante todo o tempo que ficaram ali na mata. Todo o tempo. E quando o missionário começa a contar a história dos corvos, eles disseram: nós temos que aceitar esse Deus, porque aconteceu conosco. Deus enviou corvos para levar carne para a gente. E a explicação é muito simples, porque naquele tempo não tinha Brastemp, não tinha geladeira. Como é que eles conservavam a carne? Nos varais, defumavam as carnes nos varais, defumavam as carnes nos quintais, e aí os corvos, ladrões, passavam por ali e não resistiam, levavam uma carne. Mas alguns corvos eram gulosos demais, pegavam um pedaço de carne muito grande, então quando passavam por ali, deixavam cair. Não aguentavam carregar. E eles olharam para aquilo como um milagre de Deus. Nem sempre os cuidados de Deus são convencionais. São extraordinários. E aquele dinheirinho que chega, que você nem está esperando, sabe? Aquela bênção que chega para você, na hora certa. Na hora certa. Até coisa extraordinária acontece, não? Às vezes até o carro a gente bate, perde o carro, perda total, e ganha, transforma o carro em dinheiro. Estou contando o milagre, mas não estou contando o santo. É milagre de Deus, são provisões de Deus, vêm de maneira extraordinária. Eu tive uma professora do Instituto Bíblico do Brasil, chamada Nadir, ela contava histórias assim para a gente. E ela contou uma vez a história de uma missionária que estava num campo missionário, onde eles cultivavam aveia, plantavam aveia. E ela estava muito doente, há quase 2 meses o salário não chegava.
E ela não tinha outra alternativa, ela tinha que comer aveia. Era aveia no café, aveia no almoço, aveia no jantar. Ela ficou mais de um mês comendo aveia. Sofrendo gastrite, refluxo, tudo. Aí o dinheiro chegou, ela pegou o ônibus e foi fazer o tratamento, procurar um gastro. O gastro examinou, fez radiografia, fez tudo, e diagnosticou para ela um remédio e falou, vou te dar uma dieta. Mingau de leite com aveia, ela disse, não dá, eu já tomo isso há tanto tempo. Ele falou, então suspenda mingau de leite com aveia. Ela já estava praticamente curada. Eu, antes de trabalhar na Embraer, eu trabalhei um pouco no Éden Lar das Crianças. Nós vamos realizar um culto aqui em novembro, de gratidão a Deus pelos 85 anos do Éden Lar das Crianças. E o Éden Lar das Crianças pertence às igrejas cristãs evangélicas. Vocês sabiam disso? Cuida hoje de 322 crianças. Entre a creche da Vila Maria e a creche satélite. Mas o Éden Lar começou com muitas dificuldades. E aí eu me lembro que fui trabalhar lá há algum tempo. Estava desempregado. Sabe qual era a minha função no Éden Lar? Eu era assistente da assistente social. Na verdade, eu era até motorista. Tinha uma Caravan, não sei quanto se lembra desse carro, era um carrão grande. Aí a assistente social dizia, coloca bastante caixas aí. Caixas vazias. Nós vamos buscar comida para as crianças. Dizia, mas nós temos dinheiro. Não, não tem. Mas como nós vamos comprar? Não, vamos para a feira. Parava a Caravan ali na feira, ela dizia, traga a caixa. Pegava uma caixa vazia. Olha, a gente passava pela feira, as pessoas já conheciam. Ah, é do Éden? Conheciam ela. Olha, eu tenho frutas para as crianças. O outro lá, olha, eu tenho legumes. Olha, eu tenho verduras. E caixas, e caixas, e caixas, e caixas. 9 horas da manhã, a despensa já estava cheia. Éden Lar das Crianças. É assim que Deus age. É assim. E eu submeti a trabalhar praticamente de graça, ali, mas para aprender, para crescer. Nosso Deus é um Deus maravilhoso, mas nos torna cada vez mais crentes do que céticos, para poder desfrutar dos cuidados dele. Isso é prosperidade. Mas uma outra consideração também importante que nós podemos fazer. Quando nós buscamos esta prosperidade nos cuidados de Deus, esta prosperidade nos torna muito mais dependentes do que garantistas. Talvez vocês não conheçam essa palavra. Essa palavra é usada muitas vezes no direito, na filosofia do direito. Garantistas. E muitas vezes nós nos tornamos garantistas diante de Deus. E nós precisamos ser mais dependentes de Deus do que garantistas. O que vem a ser um garantista na fé, deixando o direito do lado? Garantista na fé significa achar que você pode todas as coisas sozinho. Significa que você não precisa tanto de Deus, você resolve tudo sozinho. O crente garantista é aquele que acha que pode socorrer a ele, socorrer os outros, socorrer a empresa, socorrer os amigos. Ele acha que pode fazer tudo, ele é o salvador da pátria, pau para toda a obra. E de repente ele descobre que ele é vulnerável, que ele é frágil, que ele é limitado, que ele é humano. E aí ele começa a entrar num processo de estresse, de ansiedade. Porque ele não pode todas as coisas, ele é humano. E não adianta, irmãos, isso é muito sério. Deus só começa a agir quando nós reconhecemos que somos dependentes, que somos vulneráveis, que somos limitados, que somos seres humanos. Sou pobre e necessitado. Senhor, cuida de mim. Quando nós começamos a orar assim, nós não somos garantistas. E Paulo, quando escreve a Timóteo,
Ele diz, cuida de si mesmo, Timóteo, mas deixa Deus cuidar de você. Não seja um crente garantista, como o povo de Deus no deserto. Algumas famílias colhiam um pouco mais de maná para o dia seguinte como garantia. Porque não tinham certeza se teria os cuidados de Deus no dia seguinte. E o que acontecia com o maná? Estragava. Porque era uma escola o deserto. O povo tinha que aprender a não ser garantistas, mas dependentes de Deus. E eles aprenderam isso de maneira compulsória, porque não tinha alternativa. Tinham que depender de Deus no deserto. Foi por isso que Jesus chamou os discípulos para uma reflexão. E essa reflexão é muito profunda. Quanto mais eu leio esse texto, mais eu aprendo com ele. E olha que eu já lido com esse texto há tantos anos. Veja a reflexão pela qual Jesus chamou os discípulos para fazer no versículo 25. Olha a reflexão. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Agora ele faz aqui uma pergunta. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Não é uma pergunta que ele faz? Em outras palavras, ele está perguntando, o que é mais importante? A vida ou a veste? A vida ou a bebida? A vida ou a comida? O que é mais importante? A vida. Então eu vim para que tenham vida e tenham vida, hein? Se eu posso dar vida para vocês, cuidar da vida de vocês, por que eu não cuidaria de coisas tão menores, tão insignificantes? Comida, bebida, roupa, homens de pequena fé. Prosperidade de Deus, ela é completa. De que adianta eu ter os melhores pratos do mundo, a melhor despensa do mundo, se eu não tenho apetite? A vida perde o sentido. Vida perde o valor. De que adianta eu ter as melhores adegas do mundo, os melhores vinhos envelhecidos, não tem paladar. A vida perde valor. Perde sentido, eu quero vida. De que adianta eu ter as melhores roupas, as melhores grifes, se o corpo está doente? Eu quando vi a cantora Celine Dion, essa semana, eu fiquei assim, estupefato. O que aconteceu? Há um alerta, cuidado, irmãos. Tudo começa com essa história de vegano, depois do vegano, aí vai para a anorexia, depois da anorexia, aí pode ir para aquela moda, esquadrão da moda work dead. Fica difícil. Deixa Deus cuidar de vocês. Prosperidade que vem de Deus, cuida. Tá. Garantia de vida espiritual, vida física, vida emocional, e aí nós podemos recitar o Salmo 23 todos os dias. Senhor é o meu pastor. E aí ele pergunta imediatamente, o que está faltando para você? O que está faltando? 40 anos no deserto. Faltou roupa para o povo? Que a roupa não envelheceu. 40 anos, olha, irmãos. Não é uma coisa extraordinária? Faltou sandália nos pés? 40 anos. Faltou comida? Faltou bebida? Faltou saúde? Ninguém morreu de doença no deserto. Isso é interessante isso, hein? Os que morreram no deserto morreram por disciplina. Mas é preciso confiar nos cuidados de Deus. Outra consideração, né? Nos tornamos mais piedosos do que propriamente egoístas. Irmãos, existem muitas formas de nós compartilharmos prosperidade. Nós podemos compartilhar prosperidade de paz, de alegria, de respeito com as pessoas, de atenção. Tudo isso é prosperidade, o propósito de Deus é dar para você.
todas estas prosperidades para você repartir, compartilhar com os outros. O mundo está carente desses tipos de prosperidade. É muito mais importante do que riquezas materiais. A semana passada, eu estava numa loja, e aí, uma fila na minha frente, uma senhora, fez a sua compra, encheu a bolsa, uma loja de roupas, né? Pagou, e quando ela estava saindo, aconteceu um negócio com ela desagradável. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês aqui. Quando ela foi sair com a bolsa, apitou. Aquela barra de segurança estava em uma das blusas que ela comprou, estava dentro da bolsa. Apitou. E o segurança disse, não pode passar. Mas a mulher ficou desesperada. Ela voltou, mas voltou com uma raiva. Mas ela deu um show ali. Coitada da vendedora. A vendedora, cabecinha baixa, e ela xingando. Parou tudo ali. Aí a vendedora falou, minha senhora, me desculpe, eu errei. Por favor, me dê aí a blusa, eu vou tirar a barra. Eu vou tirar, eu esqueci. Ela falou, você quer tirar? Pegou a bolsa, uma sacola que estava cheia de roupa que ela comprou, né? Virou tudo no chão assim, ó. Pega aí no chão, para você aprender a não fazer mais isso. Aí um olhava para o outro. Minha senhora, a senhora estava cheia de razão, mas agora a senhora perdeu toda a razão. A senhora humilhou essa pessoa. Irmãos, as melhores prosperidades não custam nada. Respeito à dignidade humana. Nós precisamos compartilhar essas prosperidades que Deus deu para nós. E finalmente, para não tomar mais tempo, né? Prosperidade é nós estarmos buscando mais as coisas eternas do que as coisas passageiras. Prosperidade é isso. As coisas aqui nesse mundo, a traça corrói, os ladrões minam, roubam, levam tudo. Salomão, depois de ter se enriquecido tanto, ele disse tudo é vaidade. Quem não se lembra do Saddam Hussein? Saddam Hussein disse, olha, eu quero seguir a linhagem de Nabucodonosor. Aí ele construiu um palácio, lá em Bagdá, revestido de ouro, entre o rio Tigre e Eufrates, onde começou o berço da humanidade, lá o Éden o Éden de Adão e Eva. Fez um palácio. E os irmãos sabem qual foi o fim de Saddam Hussein? Foi capturado, enforcado, e o palácio de Saddam Hussein, sabe o que virou? Um cemitério de ossos, de soldados, tanque de guerra, abandonado, acabou. Não ajunteis para vós outros tesouros na terra. A traça corrói, a ferrugem corrói, os ladrões escavam, roubam. Ajunte tesouros no céu. Os tesouros dos céus trazem prosperidade. Mas a prosperidade, sem Deus, não leva a nada. Que Deus possa nos alcançar com grandes prosperidades, mas através dos seus cuidados. Que as prosperidades através dos cuidados de Deus traz para a gente felicidade no amor, felicidade nos negócios. Que Deus nos abençoe com esta palavra dessa noite.